Bom dia, pessoal. Aqui é o pastor Adriano da Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui do Jardim Santa Lúcia. Estamos começando aqui mais uma manhã de sexta-feira, dia 23 de abril de 2021. Nós estamos aqui num propósito aqui de oração e de leitura, né? Nós estamos orando, é o clamor pela sabedoria. E nós estamos estudando aqui o livro de Provérbios. E hoje é o dia 23 e nós vamos estudar o capítulo 23. São 31 capítulos, nós vamos terminar então no dia 1º de maio, bem no dia do trabalhador, né? Esse mês é de 30 dias, este mês de abril, então nós vamos terminar no dia 1º de maio. E aí todos os dias, 7 horas da manhã, nós estamos participando aqui dessa oração. E aí você vai participando também com a gente. E você vai meditando também. Eu tenho certeza que nós vamos aqui comentando aqui alguma coisa. Deus vai nos dando. E aí Deus vai dar para você mais também. Você vai crescer diante de Deus e diante dos homens também. Tá bom? Nós vamos começar a orar aqui. E uma oração aqui rápida. E depois nós vamos ler aqui o capítulo 23 do livro de Provérbios. E aí você compartilha aí com os seus amigos. E você então curte aí também. Você se inscreve no canal também da igreja aí. Que aí a gente pode de repente mais pra frente aí. A gente pode até de repente conseguir entrar ao vivo também, né? Pelo YouTube aí. Dependendo do número de inscritos. Mas graças a Deus que a gente já está aqui meditando. E não é necessário muita coisa não. A gente já está na presença do nosso Deus. Então vamos orar agora, vamos falar com Deus, que você possa aprender bastante aí nesses dias, em nome de Jesus. Vamos falar com Deus, vamos fechar os nossos olhos agora. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos em Tua presença nesta manhã. Deus, muito obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá neste dia, para a gente poder aprender, por a gente ter, meu Deus, então despertado para mais um dia. Meu Deus, que o Senhor fale, Pai, em cada coração, que o Senhor nos dê entendimento. Só o Senhor é que pode nos abrir o entendimento. Só o Senhor é que pode nos dar, meu Deus, sabedoria. Só o Senhor Jesus é que pode, meu Deus, nos conhecer, sondar o nosso coração, meu Deus, e ver se há em nós também, meu Deus, algum caminho mau, para que a gente possa ser guiado pelo caminho eterno, para que a gente possa guiar outras pessoas também. Para que o pai possa guiar o filho, para que a mãe possa ensinar, meu Deus, os seus filhos. Jesus, para que nós venhamos nos tornar pessoas melhores. Nós queremos nos tornar pessoas melhores, Deus. Nós queremos nos tornar pessoas maiores do que somos, meu Deus, e conhecer então o caminho, Pai, da salvação. E conhecer o caminho, meu Deus, então, do milagre também. Porque aqui está, meu Deus, o segredo da vida. Aqui está, meu Deus, os segredos para se conhecer a vida, para se receber a vida e para se desfrutar da vida, Jesus. E nós podemos então desfrutar da vida através daquilo que aprendemos aqui, Jesus. E nós podemos então desfrutar da vida através daquilo que aprendemos, através da Tua palavra. Meu Deus, nós cremos e nós recebemos então a Tua bênção, nós recebemos então a Tua ajuda, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, pessoal. Bom dia para quem está chegando, para quem já chegou. E nós estamos aqui no caso é 7 horas da manhã, né? 7, 8 agora. Pelo menos aqui no meu relógio é 7, 8 da manhã. E nós vamos começar a ler aqui o Provérbios de hoje, que é o capítulo de número 23. E aí eu convido você também, se você puder participar em jejum, que você possa fazer isso. É um jejum pela sabedoria, é um clamor pela sabedoria, é uma busca por essa sabedoria tão necessária para a gente poder vencer, para a gente poder viver. E Deus então assim dá para a gente, porque a Bíblia Sagrada diz que todo aquele que pede recebe, e todo aquele que pede sabedoria Deus dá.
Então nós vamos começar a orar agora, a ler agora, tá bom? Vamos começar aqui no Provérbios 23 e a gente vai comparando aqui a tradução Almeida Revista e Corrigida com a tradução NVI. Vamos começar aqui, ó. Diz assim: quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para o que se te pôs diante. Quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para o que se te pôs diante. Na outra tradução, diz assim, ó: quando você se assentar para uma refeição com alguma autoridade, observe com atenção quem está diante de você. A gente não pode nunca perder a nossa verdadeira chamada, né? Para aquilo que a gente foi chamado. Então é bom sempre tomar cuidado. Se de repente a gente se assentar na cadeira ou adiante, né, dos grandes da terra, que a gente sempre então, meus irmãos, observe com atenção quem está diante de nós. No versículo 2 diz assim: o que está diante, né? Aqui na tradução Almeida Revista e Corrigida diz: quando te assentares a comer com o governador, atenta bem para o que se te pôs diante. E na outra tradução, então, observe com atenção quem está diante de você. E o versículo 2: e põe uma faca à tua garganta, se és homem glutão. E na outra tradução diz: e encoste a faca à tua própria garganta, se estiver com grande apetite. E o 3: não cobices os seus manjares gostosos, porque são pão de mentiras. E a outra tradução diz: não deseje as iguarias que lhe oferece, pois podem ser enganosas. Então a gente sempre tem que estar prestando atenção e não desejar então aquilo que se oferece como se aquilo fosse para nós, né? Como se aquilo fosse para a gente. Não, às vezes é para aquelas pessoas, mas para nós não. No versículo 4 diz: não te canses para enriqueceres. Dá de mão a tua própria sabedoria. Olha o que a outra tradução diz: não esgote as suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. Então a Bíblia manda a gente ter bom senso quanto a tudo, para a gente então não ser demasiadamente ímpio. Então no versículo 5 diz assim: porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada? Porque certamente isso se fará asas e voará ao céu como a águia. E a outra tradução diz: as riquezas desaparecem assim que você as contempla. Que coisa séria, né? Então as riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. Então é por isso que a Bíblia fala então para a gente ter bom senso, não esgotando as nossas forças, né? Tentando ficar rico, mas ter sabedoria, ter um pouco de discernimento em tudo, ou muito, né? No versículo 6 diz assim: não aceite a refeição de um hospedeiro invejoso, nem deseje as iguarias que lhe oferece. Na nossa tradução aqui, diz assim: não comas o pão daquele que tem os olhos malignos, nem cobices os seus manjares gostosos. Aí o versículo 7 diz: porque como imaginou na sua alma, assim é. Ele te dirá: come e bebe, mas o seu coração não estará contigo. E o 7, aqui na outra tradução: pois ele só pensa nos gastos. Ele lhe diz: coma e beba, mas não fala com sinceridade. O 8:
vomitarias o bocado que comeste, e perderias as suas suaves palavras. Então você vomitaria o pouco que comeu e desperdiçará a sua cordialidade. O versículo 9: não fales aos ouvidos do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Então toma cuidado para você não falar aos ouvidos do tolo, porque ele vai desprezar a sabedoria das tuas palavras, e aí a gente ainda pode acabar arrumando para a cabeça, né? Então não tente. Olha o que diz na outra tradução: não vale a pena conversar com o tolo, pois ele despreza a sabedoria do que você fala. Então não vale a pena. No versículo 10: não removas os limites antigos, nem entres nas herdades dos órfãos. Na outra tradução diz: não mude de lugar os antigos marcos de propriedade, nem invada as terras dos órfãos. O 11: porque o seu Redentor é forte, e ele pleiteará a sua causa contra ti. Então não é bom Deus estar lutando contra nós, né? Então no versículo 12 diz assim: aplica a disciplina o teu coração. Tão difícil, né? Aplicar a disciplina. Na verdade, para o homem, para o ser humano, é muito difícil, né? A disciplina. Disciplinar, ser disciplinado em algo, né? Quantas pessoas que às vezes acabam começando algo e não terminam, falam que vão começar algo, não começam, ou às vezes começam e não terminam mesmo. É normal, né? A pessoa às vezes começa bem algo, a pessoa fala que vai fazer uma dieta, por exemplo, ou que vai começar a fazer um exercício, né? Às vezes vai começar a fazer um exercício ali, mas não consegue se manter, né? Ou até na leitura mesmo, na leitura da Bíblia. Eu vou ler a Bíblia esse ano. Até o final do ano eu vou ler a Bíblia toda. Mas aí a gente começa e daqui a pouco, infelizmente, a gente já para e já terminou o ano e a gente não consegue então fazer. Mas, então aqui diz, né, no versículo 12: aplica a disciplina o teu coração e os teus ouvidos as palavras do conhecimento. E os nossos ouvidos nós temos que aplicar. Na outra tradução diz: dedique à disciplina o seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. Então nós temos que dedicar o nosso coração e os nossos ouvidos às palavras que dão conhecimento. E no versículo 13 diz: não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Então na outra tradução diz: não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. E aí no versículo 14 diz: tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Então aquele que disciplina a criança, não é que ele quer o mal da criança, né? Mas ele está livrando a criança, então, aqui diz que da sepultura, né? Na outra tradução diz que está livrando a criança da sepultura. No versículo 15: filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração, sim, o meu próprio. Então, se o teu coração for sábio, o coração do Senhor vai se alegrar. Mas se o nosso coração for tolo, então vai ser a tristeza dele, né? A tristeza do Pai. No versículo 16: e exultará o meu íntimo, quando os teus lábios falarem coisas retas. Então, se o nosso coração for sábio, o coração do Senhor vai se alegrar. E aí diz mais aqui: e exultará o íntimo dele, quando os nossos lábios falarem coisas retas. No versículo 17: não tenha o teu coração inveja dos pecadores,
antes ser no temor do Senhor todo dia. Vamos ver a outra tradução aqui. Não inveje os pecadores em seu coração. Melhor será que tema sempre ao Senhor. Então não é bom a gente ter inveja de quem quer que seja. Muito menos dos pecadores, né? Aqueles que não temem ao Senhor. Tem muita gente que não teme a Deus. Tem muita gente que não teme ao Senhor. Então, quer dizer, não tenhas inveja deles no seu coração. Melhor é que você tema sempre ao Senhor, que você tenha temor de Deus. Porque o temor de Deus é melhor. Então, no versículo 18 diz: porque deveras há um fim. Olha que coisa bonita, né? Olha que promessa aqui, para quem teme a Deus. Porque deveras há um fim bom. Não será malograda a tua esperança. Então, para quem teme a Deus, olha a outra tradução, o que diz? Se agir assim, certamente haverá bom futuro para você, e a sua esperança não falhará. Quer um conselho, meu? Meu irmão, nunca ouça alguém falando mal de Deus, da obra de Deus, do povo de Deus, se ele não teme a Deus. Se ele teme, tá bom, pode ser até que ele esteja sendo usado por Deus ali para repreender o seu povo, como um profeta, né? Tudo bem, realmente. Isaías, Jeremias, né? Então eles falavam mal, mas era para o bem, né? Mas tem gente que fala mal, mas não é para o bem não, é para o mal mesmo. É para a zombaria mesmo. Então a pessoa às vezes para dar ouvidos a uma pessoa que não tem temor nenhum de Deus, que não crê na Bíblia Sagrada. Pelo contrário, ela não só zomba do povo de Deus, como ela zomba do próprio Deus. Tem gente que não zomba só não zomba só do povo de Deus. Tudo bem, o povo de Deus é falho. Até aí tudo bem, mas tem gente que zomba do próprio Deus. Ele não tem temor nenhum de Deus. Então não vale a pena ouvir uma pessoa falando mal do povo de Deus se ela não teme nem o próprio Deus. Então ela quer desviar as pessoas. Ela não quer ajudar, ela quer desviar as pessoas. Então nós temos que orar para que ela seja salva. Eu duvido muito quando eu ouço, na verdade, quando eu ouço falar mal do povo de Deus, eu duvido em tudo. É como eu falei, tem casos que realmente pode ser que a pessoa esteja ali sendo usada por Deus, como um profeta. Mas quando a pessoa não teme a Deus, quando alguém pergunta para ela, quem é o Senhor para você? O Senhor é a invenção da cabeça do homem. Deus é a invenção da cabeça do homem, o homem que criou Deus. Então dá para ver que a pessoa realmente não crê e não teme também. Tem gente que não crê, mas ainda teme, ainda respeita. Mas tem gente que não respeita, tem gente que não tem respeito nenhum. E aí a gente fala de qualquer pessoa, seja uma pessoa, digamos, sei lá, normal, ou porque é uma pessoa normal que eu falo, tem gente que às vezes é uma pessoa pública ali, que aparece até na televisão, falando mal, né, na televisão, na internet, em qualquer lugar que seja. Eu duvido bastante, eu não gosto muito não. Então, se quer um conselho, então é esse. Então, quer dizer, no versículo 18, né? Se agir assim, certamente haverá bom futuro para você e a sua esperança não falhará. Então, o temor do Senhor, eu estou falando aqui para quem teme a Deus, né? Se a gente temer a Deus, certamente haverá bom futuro para a gente e a nossa esperança não falhará. No versículo 19, ouve tu, filho meu, e sê sábio, e dirige no caminho o teu coração. Então no versículo 19, na outra tradução diz, ouça meu filho e seja sábio, guie o seu coração pelo bom caminho, guia. Versículo 20, não esteja entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne. Então toma cuidado, né? Aqui diz, não ande com os que se encharcam de vinho, né, de bebida forte, nem com os que se empanturram de carne. Não ande.
No versículo 21 diz: pois os bêbados e os glutões se empobrecerão e a sonolência os vestirá de trapos. Misericórdia, né? Então na minha tradução aqui diz: porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência faz trazer as vestes rotas. Versículo 22. Ouve a teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Sempre vem um bom conselho, né? Dificilmente o pai e a mãe vão falar alguma coisa má para o filho. Então, conversando com o pessoal aqui da igreja, uma das últimas palavras, né? Já é um senhor, né? Hoje esse irmão, ele já é um senhor já. Ele já é um senhor, mas ele fala que antes do pai dele falecer, há uns 20 anos atrás, quase, as últimas palavras que ele falou para o filho foi: filho, para de beber, por favor. Você maltrata a sua família. Você faz mal à sua casa, aos seus filhos, à sua esposa. Então, e ele acabou, depois que o pai faleceu, pouco depois ele acabou parando de beber. Não quer dizer, mas o pai dificilmente vai falar alguma coisa ruim, né? Então quer dizer, mas no versículo, e olha que ainda às vezes o pai nem conhece ainda muito a palavra, mas dificilmente fala alguma coisa ruim. Geralmente fala sempre o bom, a mãe, né? Então no versículo 22 diz: ouve a teu pai que te gerou e não despreze a tua mãe quando vier a envelhecer. Versículo 23: compra a verdade e não a vendas. Sim, a sabedoria e a disciplina e a prudência. Então, meus irmãos, o melhor é gastar com coisas boas, né? O melhor é gastar com coisas boas. Esses dias eu via lá, eu não sei se estava zombando, né? Esses dias eu via lá no jornal um jornalista lá que eu até não tenho nada contra, não. Pelo contrário, eu até admiro, até, né? Sempre está falando ali boas coisas. Mas aí então estava falando a respeito de uma pessoa, de um político lá que é cristão, né? Estava falando lá a respeito de um político que é cristão. Aí estava zombando lá e tal, falando que aqui não era lugar que ele então recebia dízimo dos fiéis. Aí tudo bem, tá bom, a pessoa está falando ali e tal. Ao invés de só falar do político, né, de criticar, que a gente também critica, afinal de contas infelizmente a gente é homem, a gente acaba criticando, tudo bem. E a gente é criticado também. Mas até aí tudo bem, né? Tá criticando, acaba entrando até em coisas que não deveria entrar, acaba até falando, né, num geral, sei lá, pelo menos eu vejo dessa maneira. Mas aí eu me pergunto, né? Tá bom, tá zombando ali e tal. Aqui não é lugar de você receber dízimo dos fiéis, não. Tudo bem, tá zombando ali, dando uma alfinetada. E aí então, se vai falar de dízimo para um rapaz desse, tudo bem. Não crê. O dízimo é fé, não é outra coisa. Mas aí vai perguntar para um rapaz desse e tal: quanto você paga numa garrafa de vinho? Aí, né, às vezes caríssimos, né? Os vinhos que essas pessoas tomam, às vezes, tem vinho que custa 15 mil reais. Às vezes um copinho de vinho, né? A gente vê entrevistas assim, há um tempo atrás eu estava vendo uma entrevista de um copinho de vinho, 500 reais. Um copinho, não é 50 centavos não, não é R$1, não. 500 reais um copo de vinho. Aí você lembra, né, que a Bíblia Sagrada então diz, lá em Isaías também, não gaste com aquilo que não produz nada. Mas aí tudo bem, né? Não crê, o dízimo, como eu falei, o dízimo é fé. Se não crê, tudo bem. Mas a Bíblia Sagrada diz, não gaste com aquilo que não produz nada. Você crê? Também não creio. Então tá bom, então não crê em nada. Então não crê em nada. Não crê no dízimo, mas também não crê na palavra de Deus, não crê em nada. Então quer dizer, aqui diz, ó, compra a verdade. É melhor a gente comprar a verdade. Compra a verdade. Jesus é o caminho. Aí se alguém me pergunta, quem é a verdade? Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida.
Compra a verdade e não a vendas. Sim, a sabedoria, a disciplina e a prudência. Será que se a gente der R$1 milhão para um ímpio, o que ele vai comprar? Uma pessoa que não crê no Senhor Jesus, que não crê na Bíblia Sagrada. Ah, pastor, se eu der R$1 milhão para o ímpio, ele vai investir, ele vai ganhar mais 1 milhão. Tudo bem, tá certo, vai ganhar mais 1 milhão. E vai ser aplaudido até, né? Bom, dá 1 milhão para o pobre perde tudo. Dá 1 milhão para o rico, ele ganha mais 1 milhão. Tudo bem, mas ele vai comprar sabedoria com esse 1 milhão? Ele vai comprar a verdade. Porque aqui a Bíblia Sagrada diz, compra a verdade. E não a venda, sim, a sabedoria e a disciplina e a prudência. Então é isso que a gente tem que comprar. No versículo 24 diz, grandemente se regozijará o pai do justo, e o que gerar a um sábio se alegrará nele. Então grandemente se regozijará o pai do justo, e o que gerar a um sábio se alegrará nele. Então o pai do justo, ele vai se regozijar. E a pessoa que gera um sábio, um filho sábio, uma pessoa sábia, né, vai se alegrar. Mas não é só o pai, não. Por exemplo, a pessoa às vezes arruma um trabalho para outra pessoa, né? E a pessoa vê que aquela pessoa que ela arrumou um trabalho para ela lá é sábio, é uma pessoa simples, é humilde, trabalhador. Então quer dizer, ele vai se alegrar, porque foi ele que gerou ele ali dentro, né? Ou então a pessoa que não arrumou um trabalho, mas de repente ajudou uma pessoa a ela crescer. Não é aquela pessoa então prepotente ali e tal, não, é aquela pessoa que vai alegrar o coração. Então no versículo 25 diz assim, alegrem-se teu pai e tua mãe, e regozije-se a que te gerou. Então tem que se alegrar o seu pai e a sua mãe através da sua vida. Que você alegre o coração do seu pai, o coração da sua mãe, e não dê tristeza para o seu pai nem para a sua mãe. No versículo 26, dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Então dá-me, filho meu, o teu coração, os teus olhos observem os meus caminhos, diz o Senhor. Porque cova profunda é a prostituta, e poço estreito a estranha. Já pensou, meu irmão, uma pessoa então que às vezes até zomba daqueles que às vezes ajudam a igreja a gastarem com prostituição? Já pensou? Já pensou que coisa terrível, que coisa triste? Então quer dizer, eu estou indo ali levar um dízimo na casa de Deus e a pessoa zomba. Mas a pessoa encontra um prostíbulo e vai gastar ali. E isso é terrível. Isso é terrível, né? E a zombaria então só cresce só. Então quer dizer, no versículo 27 diz, cova profunda é a prostituta e poço estreito a estranha. Também ela, como um salteador, se põe a espreitar e multiplica entre os homens os iníquos. Para quem são os ais? No versículo 29. Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não busca isso não, meu irmão. Busca a verdadeira sabedoria. Busca a disciplina e a prudência, né? Busca por isso. A gente tem que buscar por isso. Não busque outra coisa, não. Então nós já temos a palavra de Deus, nós já temos tudo que nós precisamos já. A terra que Deus nos deu mana leite e mel. Nós já temos, essa é a verdadeira mistura, né, que nós precisamos. Então no versículo 31 diz, não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No seu fim morderá como a cobra e como o basilisco picará. Na outra tradução, 32, diz aqui, ó. No fim ele morde como a serpente e envenena como víbora. É coisa séria. No versículo 33, os teus olhos olharão para as mulheres estranhas e o teu coração falará perversidades. Então os seus olhos verão coisas estranhas
sua mente imaginará coisas distorcidas. Não é bom, né? Isso, aqui quando fala do vinho, não está falando só da bebida, não. É lógico, aqui está falando bebida também, né? A Bíblia chega a falar aqui bebida, aqui no versículo 30 também, daqueles que andam buscando bebida misturada, né? Mas essa bebida aqui não é só a bebida que a gente vê no bar, no boteco. Não, é a bebida do mundo. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho. Não olhes. Não olhe para as coisas do mundo, né? Elas são tentadoras e às vezes a pessoa vai até comprar aquilo que não precisa. Quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Lembra, né, que a gente leu aqui no começo? Aqui no versículo 4, né? No versículo 5, melhor dizendo. Deixa eu ver essa tradução aqui, ó. Essa tradução aqui diz: as riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. Então é coisa séria, né? Por isso que a gente não pode se deixar levar pelo mundo. Então diz aqui no versículo 32: no seu fim morderá como a cobra, e como o basilisco picará. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas, e o teu coração falará perversidades. E serás como o que dorme no meio do mar, e como o que dorme no topo do mastro. E dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não o senti. Quando virei a despertar, ainda tornarei a buscá-la outra vez. Então aqui diz que a gente não pode se deixar levar pelo vinho. Quando cintila no copo, escorre suavemente. No fim ele morde como serpente e envenena como víbora. Seus olhos começarão a ver coisas estranhas e a sua mente imaginará coisas distorcidas. Mas é como eu falei, não é só a bebida do boteco, não. É a bebida do mundo. A pessoa começa a ver as coisas completamente distorcidas. É como a gente costuma dizer, né? A escola deveria formar bons profissionais, mas se forma muitas vezes militantes, né? A pessoa começa a ver as coisas completamente distorcidas. Deveria ser, o Brasil deveria formar os melhores profissionais da face da terra. Mas não pensa em formar profissionais, pensa em defender pessoas, defender causas. Aí, por outro lado, o outro lado tem que então se defender e começar a atacar o outro lado. Também não deveria fazer isso também. Deveria ficar preocupado só em ensinar pessoas. A gente deveria formar pessoas então, né, de bons profissionais. Não formar, não distorcer pessoas. Tá preocupado com se a pessoa então ama a família. Não, mas a família está errado. Então quer dizer, mas a família está errado? Como assim a família está errada? Aí depois começam a acusar a outra parte, né? Começam a acusar a outra parte que está errado. Então diz assim, depois então, meu irmão, nós vamos começar a imaginar coisas distorcidas, como diz o versículo 33. Aí o 34 diz: você será como quem dorme no meio do mar, como que se deita no alto das cordas do mastro. E dirá: espancaram-me, mas eu não senti nada. Como é que pode, né? Me espancaram e eu não senti nada? Bateram em mim, mas nem percebi? Como assim, né? A pessoa está dopada? Quando acordarei para que possa beber mais uma vez? Aí a pessoa começa a fazer coisa errada e ela não sente as pancadas. A pessoa começa a fazer coisa errada, mas ela não sente as pancadas. Já pensou? Ela não sente. Deus fala, mas ela não sente. Alguém fala, mas a pessoa não acorda, porque a pessoa, para ela, está certa. Ela está dormindo e está sendo espancada ali, alguém está batendo. Não, mas não é isso. E a pessoa não sente nada. Quando eu vou acordar para que possa beber mais uma vez? Meus irmãos, vamos orar agora? E vamos então orar agora pedindo a Deus isso aqui que a gente aprendeu aqui. Vamos fechar os nossos olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos neste momento. Nós, meu Deus, buscamos, Pai, a Tua bênção. Nós buscamos a Tua paz. Nós buscamos a Tua ajuda. Nós buscamos, meu Deus, então, sabedoria. Sabedoria, Jesus, para poder viver
No caso, meu Deus, do pastor, sabedoria para poder falar com as pessoas, para poder aconselhar as pessoas, para poder ajudar as pessoas. Mas não é só o pastor não, Senhor. Nós podemos ajudar um amigo, nós podemos ajudar um vizinho, podemos ajudar um pai, podemos ajudar uma mãe. Como naquele filme, meu Deus, A Prova de Fogo, quando o filho está se separando da esposa e o pai ajuda o filho a não se separar. É tremendo, Deus. É tremendo, Pai, o pai ter sabedoria para poder ajudar o filho. Não se alegrar com a separação do filho. Ah, filho, separa, depois você casa de novo. Não, Deus, naquele filme, naquele filme fala que o pai ajudou o filho a não se separar. E o filho não se separou, e não só não se separou, como reacendeu a chama do casamento, Deus. E nós podemos então ajudar as pessoas a reacender a chama do casamento. Podemos ajudar as pessoas a reacender a chama da fé. Podemos ajudar as pessoas a reacender, meu Deus, então, a chama do primeiro amor que está apagada. Podemos, meu Deus, trazer pessoas, Pai, para a salvação, porque o nosso propósito não é trazer pessoas para nós, não, Deus. O mundo quer trazer pessoas para si. O mundo não confia em Ti, Senhor. Aqui diz a Bíblia que nós temos que ser no temor do Senhor todo dia. O mundo não confia em Deus. O mundo não acredita em Deus. O mundo não confia no Senhor, Pai. Então, meu Deus, eles querem ganhar, meu Deus, as pessoas para eles. Eles querem ganhar as pessoas para eles. Mas o nosso propósito é ganhar pessoas para Jesus, Pai. Ganhar pessoas para Deus. E se elas puderem participar conosco, melhor. A gente pode então ver o crescimento das pessoas, ver as pessoas congregando conosco, participando conosco. Mas se não, Deus, que elas caminhem contigo e sejam felizes ao teu lado. É o que nós queremos, é o que nós pedimos, é o que nós desejamos. Pai, livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos da pessoa, meu Deus, então tola, da pessoa que não tem temor, da pessoa que não tem respeito pelas coisas de Deus. Livra-nos disso, Pai. E livra-nos, meu Deus, do vinho do mundo, Pai, da bebida forte do mundo, que faz a gente começar a pensar as coisas de maneira distorcida, começar a enxergar as coisas, meu Deus, então, de maneira distorcida, Pai, tudo errado, o errado está certo e o certo está errado. Meu Deus, como é que nós vamos viver assim, Pai? Meu Deus, eu repreendo todo o mal que estiver sobre a vida dessas pessoas, eu digo, vai embora, em nome de Jesus. E Deus, muito obrigado. Eu oro, meu Deus, e abençoo cada pessoa que nos pede oração, quem está internado, quem está entubado, quem está com Covid. Deus, que elas sejam visitadas nesta hora, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, pelo Teu poder, pela Tua bênção, Deus. Em nome de Jesus. E dá sabedoria para essa pessoa. É o nosso clamor, é o nosso pedido. Dá sabedoria para o professor, dá sabedoria para o advogado, dá sabedoria para o médico, dá sabedoria para o cientista, dá sabedoria, meu Deus, então, para a dona de casa, para ela poder ajudar o marido, dá sabedoria para a esposa, para o filho, para a filha, para o estudante que está estudando. Meu Deus, dá sabedoria, Pai, sabedoria do céu, Deus, para quem pede, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, pessoal, já demoramos demais, tá bom? Ficamos por aqui, bom dia. Hoje nós estamos na igreja lá, é um clamor pela libertação, né? É aquela batalha pela libertação. Meus irmãos, e nós precisamos bastante batalhar por isso. Não pense que a luta acabou, né? A luta não acabou, não. Ainda que a gente já seja do Senhor Jesus, o apóstolo Paulo disse, meus irmãos, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra potestades, né? Então nós temos que batalhar contra potestades. Então vamos lutar contra isso. Deus abençoe. Lá na igreja hoje, 9 da manhã, 3 da tarde, 7 da noite. E a gente volta pelo Facebook também aqui, 7 da noite. E é presencial também. Se você quiser ir lá até a igreja participar, seja bem-vindo. Deus abençoe, fiquem com Deus. E até mais tarde aí, em nome de Jesus.